Às vezes, uma única palavra, dita com intenção verdadeira, é suficiente para mover a energia de todo o universo. E eu aprendi isso da maneira mais direta possível, quando comecei a estudar a relação entre o pensamento, a emoção e o campo quântico. Percebi que a fala é um canal de criação extremamente poderoso. E o mais interessante, a maioria das pessoas usa esse poder todos os dias, mas sem saber. Elas falam coisas que limitam, que travam, que vibram escassez. Mas o momento em que você escolhe conscientemente o que diz, quando você fala com presença, com sentimento, com intenção, é nesse instante que tudo começa a mudar. Foi por isso que naquele dia eu falei apenas uma coisa, uma frase, e o universo respondeu. Porque não é o quanto você fala, é o que você emana quando fala. Tudo no universo vibra, e a sua voz carrega frequência. Quando você fala, você não está apenas soltando palavras no ar. Você está ativando um padrão vibracional. E esse padrão entra em ressonância com tudo ao seu redor. A maioria das pessoas fala no piloto automático, carregando seus traumas, suas dúvidas e seus medos em cada frase. Mas quando você entende que a sua fala é um comando para o campo, tudo muda. Porque cada som que você emite pode ser um instrumento de cura ou de repetição. Eu comecei a treinar a minha mente para falar com consciência, com coerência, com presença. E cada vez que eu fazia isso, eu sentia algo acontecer. Era como se eu estivesse instalando um novo software dentro de mim, uma nova programação. Não adianta repetir uma frase 1000 vezes se você não sente nada ao dizer. Não é a repetição que transforma. É a vibração que você carrega quando fala. É por isso que muitas pessoas dizem afirmações todos os dias e continuam na mesma realidade, porque estão apenas repetindo palavras vazias. Mas quando você fala algo com o coração, quando sua mente e seu corpo entram em coerência, o universo ouve diferente, porque o campo responde à energia, não ao som. Eu lembro do momento em que entendi isso com clareza. Eu estava dizendo uma frase simples, mas dessa vez algo dentro de mim mudou. Eu parei, respirei e falei com tudo o que eu era. Naquele instante, senti como se uma nova realidade tivesse sido liberada. Aquela foi a primeira vez que eu entendi, de verdade, o poder de declarar com intenção. Porque uma coisa é querer que algo mude. Outra coisa é declarar com convicção que a mudança já começou. E isso acontece quando você não fala para convencer o mundo. Você fala porque a sua vibração já está alinhada com a nova realidade. Foi assim que eu comecei a observar resultados rápidos, quase instantâneos. Coincidências que não eram coincidências. Pessoas aparecendo do nada. Situações mudando sem esforço. E tudo isso começou com uma simples escolha. Falar diferente. Falar com alma. Falar como quem sabe que está criando algo com cada palavra. Ali começou o meu ponto de virada. E a partir dali, eu nunca mais falei do mesmo jeito. A maior parte das pessoas não percebe que a realidade que vivem não está sendo criada apenas pelo que pensam, mas pelo que dizem todos os dias, sem nem perceber. Frases simples como "isso sempre acontece comigo" ou "eu nunca consigo". Essas palavras carregam códigos vibracionais que ancoram você na mesma frequência do problema. E o mais perigoso, a repetição contínua dessas falas transforma essa frequência em identidade. Você começa a acreditar que é aquilo que você está dizendo. Mas eu te digo uma coisa com clareza. Se você muda a vibração das suas palavras, você muda o seu destino. Porque o campo quântico responde à frequência que você emite. E suas palavras são portais vibracionais. São comandos codificados. Então, comece a observar o que você diz, porque ali está o seu ponto de criação mais ativo. Durante anos, eu estudei como o som das palavras influencia os padrões neurais e as reações químicas do corpo. E a conclusão era sempre a mesma. O que você verbaliza se torna uma ponte entre o seu mundo interior e a realidade externa. Quando você fala com intenção,
algo se reorganiza. E não estou dizendo isso como metáfora. Estou dizendo como cientista, como pesquisador, como alguém que viu milhares de casos se transformarem com base nesse princípio. Uma paciente minha, por exemplo, passou anos declarando que era doente, mesmo após os exames mostrarem que ela estava curada. O corpo continuava reagindo como se estivesse doente. Por quê? Porque as palavras dela mantinham o corpo conectado à vibração da doença. Quando ela aprendeu a declarar: estou em regeneração, estou me fortalecendo, meu corpo responde à minha nova intenção, foi aí que o milagre aconteceu, porque o verbo se tornou a ponte para o invisível responder. Você pode repetir a mesma frase milhares de vezes, mas se o seu coração não estiver sustentando a vibração, nada vai acontecer. O campo não responde à boca. O campo responde à coerência vibracional entre o que você pensa, sente e declara. É por isso que quando você fala com emoção real, você abre um vórtice de manifestação. Não é sobre decorar frases, é sobre alinhar a fala com a convicção. Lembra do que eu disse? Não basta repetir, você precisa vibrar a sua verdade. Eu, pessoalmente, tenho frases que eu repito todos os dias, mas eu só falo quando estou conectado. Eu fecho os olhos, respiro, sinto o que estou dizendo, e nesse momento, eu sei que estou sendo ouvido, não pelos meus ouvidos, mas pela inteligência do universo, porque quando o coração sustenta a vibração, o universo escuta de verdade. Tudo muda. No momento em que o mundo ao seu redor começa a repetir de volta aquilo que você começou a declarar. É como um eco cósmico. Você fala e a realidade responde. Primeiro em pequenos sinais, uma conversa que confirma o que você disse, uma coincidência que parece ter sido escrita só para você, e depois, situações inteiras começam a se reorganizar. Por quê? Porque a vibração das suas palavras começou a alterar o campo. Começou a dar novos comandos à inteligência universal. Eu me lembro de uma vez em que eu declarei, com toda a certeza do meu ser, que estava pronto para viver minha nova identidade. No mesmo dia, recebi um convite inesperado para participar de um evento que mudou o rumo da minha carreira. Aquilo não foi sorte. Foi o universo ecoando o que eu declarei com verdade. Porque a realidade externa é apenas um reflexo da energia que você sustenta com intenção. E as palavras que você escolhe são o primeiro sinal que o campo capta para saber se você está pronto. Esse é um dos grandes erros. As pessoas vivem dizendo o que estão vivendo. Reclamam do que está acontecendo. Descrevem o que já têm. Estou cansado. Minha vida está difícil. Não tenho dinheiro. Sempre é assim. E quanto mais elas falam sobre isso, mais elas criam isso. Porque a palavra tem peso criador. O campo não distingue se você está narrando uma situação ou se está desejando ela. O campo apenas responde com mais daquilo. Por isso é preciso um novo tipo de coragem. A de falar não do que você vê, mas do que você quer ver. De declarar o que ainda não existe como se já existisse. De verbalizar seu futuro com tanta certeza que ele se torne presente. Fale como quem está moldando a realidade, não como quem está repetindo o que já vive. Porque é isso que diferencia quem cria de quem repete. Você pode ser extremamente racional, organizado, até disciplinado, e ainda assim não manifestar mudanças reais se suas palavras não carregarem emoção. Porque a lógica não comanda o campo, a emoção comanda. E é a repetição emocional que molda o seu campo energético. Se você repete com frieza, o universo não reage. Mas se você repete com emoção, com verdade, com entrega, com vibração, o campo responde, porque ele entende. Isso é real para você. E começa a devolver isso em forma de sincronicidade. Foi por isso que ao longo da minha jornada, eu aprendi a não repetir por repetir, mas repetir sentindo, falar com intensidade, reforçar com energia e manter essa vibração viva mesmo depois que a frase acaba.
Porque o universo não se impressiona com palavras bonitas. Ele responde: a frequência emocional que você sustenta enquanto declara quem você quer ser. Existe um tipo de fala que não vem da mente, não vem da razão. Ela vem de um lugar mais profundo, vem da alma. É aquela fala que você solta e sente o corpo inteiro vibrar, como se o universo parasse por um segundo só para escutar. Quando você fala com alma, não está apenas dizendo algo, você está acessando uma linha do tempo diferente. Uma linha onde o que você deseja já é real. É como se o seu eu futuro estivesse te entregando a chave de uma nova realidade. Através da vibração da sua própria voz, eu já presenciei pessoas entrarem em estado de emoção intensa só de declararem com verdade quem elas queriam ser, porque a alma reconhece a frequência da mudança e a realidade, que sempre esteve esperando sua vibração alinhar, começa a se dobrar, começa a se reescrever, porque a fala da alma é linguagem que o universo entende sem precisar de tradução. Essa talvez seja uma das verdades mais duras e mais libertadoras. Tudo o que você verbaliza, você autoriza. Se você diz, não tenho saída, o campo entende. Então não envie opções. Se você diz, eu sou azarado, o universo responde, a realidade precisa confirmar isso. Mas quando você muda o que sai da sua boca, você muda o que entra na sua experiência. Porque a fala não é só expressão, ela é autorização vibracional. Eu costumo dizer que cada palavra é como uma senha. Quando dita com emoção, ela libera permissões no campo, permissões para o novo entrar, ou permissões para o velho continuar. Por isso, seja muito consciente com cada frase, porque ao falar, você não está apenas se comunicando, você está dando permissão para o universo agir. A maior mudança acontece não quando o mundo ao seu redor muda, mas quando você se ouve falando algo novo. E acredita. Eu nunca esqueço da primeira vez que eu me peguei dizendo com emoção verdadeira: eu mereço viver o extraordinário. Não foi automático, não foi treinado, foi natural, fluido. E naquele instante algo virou dentro de mim. Era como se uma parte antiga tivesse morrido, e outra parte, há muito tempo adormecida, tivesse despertado. Porque quando você se ouve falando diferente, com emoção, com força, com convicção, seu corpo registra isso, sua mente aceita isso. Sua identidade começa a se reconstruir. E o campo, que só estava esperando esse sinal, começa a entregar os caminhos, os sinais, os encontros. Tudo muda quando você começa a se ouvir como alguém que já está vivendo a realidade que deseja. Por muito tempo, eu tentei mudar minha vida apenas com pensamentos. Mentalizava, visualizava, planejava. Mas as mudanças reais começaram quando eu entendi que o universo não responde à lógica da mente, responde à linguagem vibracional. E essa linguagem é feita de som e emoção. Não basta pensar, não basta falar. É preciso vibrar aquilo que se fala. E o som da sua voz, quando carregado de emoção verdadeira, se torna um sinal claro para o campo. É como se você dissesse ao universo: agora eu estou pronto. A vibração entra em sintonia com o que já existe no campo quântico. E você passa a acessar aquilo que estava fora do seu alcance. Porque quem fala com emoção, muda de frequência. E quem muda, de frequência muda de realidade. O campo não responde ao que você finge ser. Ele não responde à impostação, nem à tentativa de copiar a vibração de outra pessoa. O campo responde à sua autenticidade. Isso significa que a frase que transforma não é a mais bonita, nem a mais correta. É a mais verdadeira. Aquela que vem de dentro, que carrega sua dor, sua fé, sua decisão. Eu vi pessoas tentarem repetir mantras sem sentir nada, e vi outras com uma única frase sincera se abrirem para uma nova vida. Não é a forma, é a verdade que você carrega. A criação acontece quando você fala como quem se encontrou, como quem já aceitou ser a nova versão de si mesmo.
E isso não precisa ser gritado. Às vezes é sussurrado. Mas o universo ouve. E ele escuta mais alto quando você fala a sua verdade. A mudança verdadeira não começa quando algo fora de você acontece. Ela começa quando, de repente, você percebe que está falando diferente. Quando as palavras que saem da sua boca não carregam mais mágoa, nem dúvida, nem aquele peso do passado. Você começa a perceber que está se referindo a si mesmo com mais respeito, que fala sobre o futuro com mais certeza, que descreve a vida com mais confiança. E é nesse momento, sem alarde, sem esforço, que a realidade começa a se mover. Porque o mundo ao seu redor é uma extensão da sua vibração interior. E quando a sua fala se transforma, é sinal de que sua vibração mudou. E o campo, sempre atento, começa a realinhar tudo para acompanhar essa nova frequência. Você fala, e o mundo responde. Você não precisa de uma vida inteira para mudar. Às vezes, tudo começa com uma única frase, uma afirmação dita com verdade, com força, com emoção. A fala tem o poder de acender a faísca da sua nova identidade. Quando você diz, eu escolho me libertar, ou eu aceito viver algo novo. Essas palavras não são apenas declarações. Elas são ativadores de realidade. Elas comunicam ao universo que você saiu do estado de vítima e entrou no estado de criador. E isso muda tudo, porque o campo reage imediatamente quando você se expressa com clareza vibracional. A faísca do seu novo eu está aí dentro, esperando por uma palavra que a libere. Fale com intenção e observe o que se acende dentro de você. Cada frase que você solta no mundo está pavimentando o caminho por onde você vai andar. E se as palavras forem aleatórias, negativas ou desconectadas da sua verdade, o caminho também será. Mas se você começa a falar com consciência, escolhendo cada palavra como uma semente, você cria um trilho firme, claro e alinhado com quem você quer se tornar. Eu sempre digo, a fala não é só expressão, é direção. Você declara onde quer chegar e o universo começa a organizar o trajeto. Quando você fala com consciência, você não apenas cria o futuro, você o chama para perto. E quanto mais alinhadas suas palavras forem com seu propósito, mais rápido o caminho se revela. Você não precisa de permissão para mudar. Você não precisa que o mundo acredite em você primeiro. Você só precisa acreditar o suficiente para começar a falar. Falar a sua nova verdade. Declarar o seu novo estado. Dizer com clareza quem você está se tornando. E isso não precisa fazer sentido para ninguém. O que importa é que você dê voz à sua transformação. Porque cada vez que você fala algo novo, com coragem, com presença, com emoção, o velho começa a perder força e o novo começa a ganhar forma. Você tem o direito de afirmar a realidade que deseja, mesmo que ainda não a veja, porque é ao falar como se já fosse que você se aproxima do que está pronto para ser. Você pode estudar todos os métodos, ler todos os livros, assistir todos os vídeos, mas a verdadeira mudança começa quando você se escuta dizendo algo novo com a sua própria voz. Porque não há nada mais poderoso do que ouvir a si mesmo falando com convicção. É nesse instante que a mente para de resistir, o corpo para de lutar, e uma parte profunda de você reconhece. Isso é real. O som da sua voz tem o poder de abrir portais no campo quântico. Ele carrega sua frequência, sua emoção, sua intenção. E quando você fala com coerência, com verdade, com fé, você ativa a matriz invisível que sustenta todas as possibilidades. Você começa a mexer nas engrenagens da realidade. E tudo começa ali, no som da sua própria voz, carregado da energia de quem decidiu viver algo maior. É assim que se cria, é assim que se transforma, e é assim que a nova realidade começa a responder. Existe um ponto de virada silencioso dentro da jornada de toda pessoa
que desperta para o seu poder criador. É o instante em que ela para de falar como quem está pedindo e começa a falar como quem já possui. Essa mudança parece sutil para quem ouve de fora, mas internamente é um terremoto vibracional, porque a fala muda de tom. A escolha das palavras muda, a postura muda. Não há mais imploração, ansiedade ou dúvida disfarçada de fé. Há uma firmeza, uma presença, uma convicção que vem de um lugar onde o ainda não aconteceu não tem mais poder sobre você. Foi nesse ponto que tudo começou a mudar para mim. Eu estava cansado de declarar o que queria como se estivesse negociando com o universo. Por favor, me ajude. Eu espero que isso funcione. Será que vai dar certo desta vez? Essas frases pareciam inofensivas, mas estavam me mantendo em uma frequência de carência. Eu não estava declarando, eu estava pedindo. E o campo não responde a quem pede, responde a quem vibra como quem já é. Naquele dia, eu mudei completamente a forma como eu falava. Eu fechei os olhos, respirei fundo e falei comigo mesmo, como quem já estava vivendo aquela realidade. Eu sou abundante. Tudo está se movendo a meu favor. Minha mente está em perfeita coerência com meu corpo. E o mais importante, eu falei isso com o corpo inteiro. A vibração daquelas palavras me atravessou. Eu me senti naquele momento como se aquilo fosse inegociavelmente real. E foi assim que o universo respondeu. Não porque eu falei bonito, mas porque eu falei como quem já se tornou. Essa mudança na fala, do desejo para o estado de ser, é uma das chaves mais poderosas da criação quântica. Você não fala para convencer o universo. Você fala para se alinhar com ele. Porque quando você vibra como quem já é, o universo se reorganiza como se já fosse. E a realidade começa a ecoar de volta exatamente aquilo que você teve coragem de declarar com verdade. A maioria das pessoas espera ver sinais antes de acreditar. Elas querem provas antes de declarar. Querem segurança antes de agir. Querem resultados antes de se posicionar. Mas o universo não responde à hesitação. Ele responde à certeza. E essa certeza se manifesta, antes de qualquer coisa, na forma como você fala. A palavra é a ponte entre o que ainda não existe e o que está prestes a se tornar inevitável. Eu percebi que, toda vez que eu falava algo com dúvida, medo ou insegurança, mesmo que as palavras fossem corretas, o campo ficava silencioso. Nada mudava. Mas quando eu comecei a falar como quem está entregando um decreto, como quem está revelando uma nova realidade que já vibra dentro de si, os sinais começaram a aparecer com uma precisão assustadora. As oportunidades chegavam. Os encontros aconteciam. Os caminhos se abriam. E tudo parecia ter sido desenhado sob medida. Por quê? Porque eu parei de usar a fala para desabafar e comecei a usá-la para criar. A fala tem esse poder. Ela materializa o invisível. Quando você fala com intenção, você está emitindo uma frequência específica que se conecta com as possibilidades que já existem no campo. Você não está pedindo nada. Você está puxando para si uma realidade compatível com a vibração da sua declaração. E isso não exige força, exige alinhamento. Cada frase que sai da sua boca pode ser um pedido ou um portal. Pode ser uma repetição do passado ou uma senha vibracional para um novo futuro. A escolha é sua, mas o campo só responde à vibração real, à verdade, à emoção sustentada no presente. Por isso, toda vez que você for falar, pergunte a si mesmo: essa frase me aproxima de quem estou me tornando ou me ancora em quem eu fui? Se você começar a falar como quem já é, o universo vai responder como se não houvesse mais outra opção. Porque você não está tentando criar. Você está declarando o inevitável. Você já reparou como certas palavras, ditas com intenção, se tornam chaves que destrancam as portas do invisível? Às vezes, uma frase simples como "eu estou pronto para mudar" carrega uma energia que reverbera pelo campo quântico
como uma nota pura e poderosa. Quando você fala isso com o coração alinhado à mente, não é apenas uma afirmação, é uma instrução vibracional que ativa novas possibilidades no seu campo eletromagnético. O universo responde não à dúvida, mas à convicção. E se você diz isso com verdade e com presença, é como se você estivesse assinando um contrato com a criação, autorizando a manifestação de uma nova realidade. Mas há um detalhe. Essa frase precisa vir carregada de emoção coerente. O campo quântico não escuta palavras soltas. Ele responde ao que você sente profundamente. Então, quando você diz "estou pronto", diga com o corpo, com o coração, com cada célula do seu ser. Sinta como se já estivesse vivendo essa nova versão de si mesmo. Sinta a leveza, a liberdade, a clareza. Imagine-se cruzando a ponte entre a velha identidade e o novo eu. Aquele que não repete padrões, que não está preso ao passado, que não vive limitado pelo que foi. Toda vez que você assume essa postura interior, você muda sua frequência. E quando você muda sua frequência, você muda sua vida. Não existe outra fórmula. O universo é matemático, energético, preciso. Você não atrai o que quer de forma superficial. Você atrai aquilo com o qual está em ressonância profunda. E isso só acontece quando você deixa de apenas desejar e passa a encarnar a mudança. Quando você fala "estou pronto" e vive como se já fosse real, o impossível começa a se mover. Lembre-se de que sua mente antiga vai resistir. Ela vai dizer que é ilusão, que é perigoso sonhar grande, que é melhor manter as coisas como estão. Mas esse é o exato sinal de que você está avançando. O desconforto da mente é o preço da expansão. O caos é sinal de que uma nova ordem está se formando. Então continue. Continue repetindo, sentindo, vivendo. Continue escolhendo o novo. Porque cada repetição consciente dessa frase é um passo em direção à transformação. Você não veio aqui para viver uma vida morna, previsível, sem magia. Você veio para lembrar quem você é. E cada vez que você declara com fé "estou pronto para mudar", você se reconecta com essa verdade. Você se alinha com seu propósito mais elevado. E o universo, como sempre, responde. Ele responde rápido quando você está pronto. E tudo começa a mudar. Às vezes em horas, às vezes em minutos. Mas sempre no tempo certo. Eu quero que você entenda algo agora. A realidade que você vive hoje não é definitiva. Ela é apenas uma manifestação temporária da sua vibração passada. E isso significa que você pode mudá-la. Não amanhã, não daqui a um mês. Você pode começar agora. O ponto de virada está exatamente neste instante em que você se dá conta de que não precisa mais viver em piloto automático, que não precisa mais reagir da mesma forma, sentir da mesma forma, pensar como sempre pensou, porque você é livre para escolher algo novo. E essa escolha começa dentro. Toda transformação real começa de dentro. Não adianta querer que o mundo mude se você continua sendo o mesmo observador. O campo quântico não responde ao seu desejo superficial de mudança. Ele responde à sua vibração predominante. E essa vibração é feita daquilo que você acredita ser verdade sobre você. Então, a grande pergunta é: o que você acredita? Você acredita que merece mais? Acredita que pode romper ciclos? Acredita que tem poder para criar algo grandioso? Ou ainda está preso à velha história de limitação e fracasso? Quando você muda sua crença, você muda sua assinatura energética. E quando sua assinatura energética muda, a realidade física não tem escolha a não ser se reorganizar para refletir essa nova vibração. Isso é ciência. Isso é consciência elevada. Isso é você assumindo o papel de criador. E tudo isso começa com uma decisão. Uma decisão que você toma em silêncio, mas que ecoa em todas as direções do universo. Uma decisão que diz: chega, eu não sou mais a vítima, eu sou o autor. E não importa quantas vezes você caiu, se sabotou, se perdeu.
Tudo o que importa é o que você decide fazer agora. E se agora você decidir falar uma nova verdade, sentir um novo futuro, agir como se tudo já estivesse acontecendo, então você começa a ativar o milagre. Não um milagre mágico, mas um milagre energético, científico, absolutamente real. Você começa a operar num nível de consciência onde a cura, a abundância, o amor e a liberdade são naturais. Então diga agora com toda a sua alma: eu sou a mudança que eu quero ver. Não diga da boca para fora. Sinta isso. Torne isso um mantra. Viva essa energia. Respire essa certeza. Porque quando você encarna essa decisão com todo o seu ser, o universo inteiro conspira para confirmar o que você declarou. E você vai ver, talvez em horas, talvez em dias, que a vida começa a refletir esse novo você. Porque é assim que funciona. Sempre foi assim. E agora você sabe. Agora que você ouviu tudo isso, respire fundo. Porque o que você acabou de receber não é apenas informação. É um chamado, um convite, um lembrete poderoso de quem você realmente é. Você não é seu passado, não é seus traumas, não é seus fracassos. Você é consciência em expansão. Você é energia criadora. Você é um ser com o poder de alterar não apenas sua mente, mas toda a realidade ao seu redor. E tudo começa no instante em que você decide verdadeiramente viver com intenção. Não deixe que essa mensagem se perca no ruído do dia. Salve isso dentro de você. Volte aqui sempre que precisar se lembrar. Porque cada palavra dita aqui foi feita para tocar a sua frequência mais elevada, para acender essa centelha que nunca se apagou. Está em você. Sempre esteve. E agora é a hora de usar. Se essa mensagem fez sentido para você, eu te convido a ir mais fundo. Compartilhe este vídeo com quem precisa ouvir. Deixe seu comentário, dizendo: eu assumo o comando da minha realidade, para que o universo veja sua declaração. Curta, se inscreva no canal e ative as notificações para que a cada novo vídeo você receba mais lembretes do seu poder. Porque isso aqui é só o começo. Feche os olhos por um momento e agradeça. Agradeça por estar desperto, por ter escutado, por estar aqui. Porque o simples fato de você ter chegado até o final significa que a mudança já começou.